I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundinho de História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês sobre a Batalha de Stalingrado. Batalha que é o marco na virada da guerra no leste europeu, a virada da guerra na União Soviética e um dos momentos, como eu falei, mais importantes do conflito. Antes de começar, só quero deixar aqui o meu agradecimento à querida Tatá por financiar o podcast. E lembrando que você pode fazer o mesmo lá no nosso Apoia-se e o link está lá no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos passar para esse episódio. A invasão da União Soviética se deu em 1941 por meio da Operação Barbarossa. Depois de um tratado de não agressão assinado entre a União Soviética e a Alemanha nazista, os alemães rompem esse tratado, rompem a paz, invadem a União Soviética, que estava fragilizada militarmente por conta dos expurgos do Stalin, por mudanças internas, o que leva a uma série de vitórias do exército alemão. Mas não é apenas desmérito do Exército Vermelho. A Wehrmacht, o exército alemão, as forças armadas alemãs como um todo eram extremamente bem treinadas e bem equipadas. A França caiu rapidamente, a Polônia, Iugoslávia, Dinamarca, Bélgica, Holanda. Era realmente um rolo compressor militar. E os soviéticos enfrentavam isso. Eles enfrentaram bravamente, sendo 3 lugares marcados pela bárbara resistência soviética: Leningrado, Moscou e Stalingrado. Stalingrado, atual cidade de Volgogrado, em homenagem ao rio Volga, que corta a cidade ao meio, fica no sul da União Soviética, ali no Cáucaso, e deve ter imaginado, o seu nome é em homenagem ao então líder soviético Iosif Stalin, assim como Leningrado é uma homenagem. Assim como Leningrado, atual São Petersburgo, é uma homenagem, ou era uma homenagem, a Lenin, o primeiro líder soviético da história russa. E Leningrado não era importante apenas pelo seu nome, por ser cidade de Stalin, cidade do líder soviético, mas também era basicamente o último ponto de defesa, o último bastião, o último obstáculo entre a Alemanha nazista e os poços de petróleo soviéticos no Cáucaso. Se Stalingrado caísse, os poços seriam dominados pela Alemanha nazista e provavelmente o final da guerra seria diferente. A cidade estava basicamente dividida entre um lado dominado pela Alemanha nazista e o outro lado dominado pelo Exército Vermelho, ou ainda sob o comando do Exército Vermelho. Mas isso quer dizer paz. Constantemente, a Força Aérea Alemã realizava ataques, destrutivos ataques, diga de passagem, contra os prédios. Eram casas destruídas, prédios, balsas, trens. Era de fato uma destruição total. Mas ao mesmo tempo, os soldados alemães estavam cansados. A guerra já estava no seu 3º ano. Já estávamos em 1942. E a promessa da rápida vitória parecia cada vez mais longe. Mesmo assim, eles mantinham a fé de que, dominando o Cáucaso, a guerra chegaria ao fim. Mas Hitler não contava com o problema, ou parecia não aceitar. O seu exército, mais poderoso que fosse, estava no seu limite. O exército alemão se expandiu tanto o território ocupado que as linhas de defesa ficaram finas. Não tinham homens, não tinha mão de obra, não tinham soldados suficientes para ocupar todo aquele território e o defender de uma efetiva. O Exército Vermelho também se encontrava fraco e com a moral cada vez menor. Constantemente, soldados desertavam e eram punidos por isso, muitos até mesmo com a morte. Mas eles tinham o dever de proteger a pátria-mãe, de proteger Stalingrado. Eles sabiam o seu dever, o que dava a eles uma energia maior. O que ajudou também foi que Chuikov foi escolhido para comandar a defesa de Stalingrado. Ele tomou algumas decisões de início. A primeira foi encurtar as distâncias entre as linhas de defesa russas e alemãs,
porque eles sabiam que os alemães preferiam lutar com uma distância maior. E quando chegassem perto, eles dificultariam a defesa e desorganizariam as linhas alemãs. Ao mesmo tempo, a proximidade impedia ou prejudicava os ataques aéreos, porque a força aérea alemã temia soltar suas bombas e elas caírem em cima dos próprios soldados. Ao mesmo tempo, o Chuikov ordenou que a artilharia não ficasse apontada em si para o campo de batalha, mas para atacar a região ao em volta do campo, onde as tropas alemãs se preparavam para o ataque, preparavam para uma ofensiva. Dessa forma, tanto a ofensiva quanto a defesa alemãs eram prejudicadas. Após dias de planejamento e muita pressão por parte do Hitler, o primeiro ataque teve início em 13 de setembro de 1942. Hitler não apenas desejava, como exigia que toda Stalingrado estivesse sob seu domínio. Mas a resistência soviética foi formidável. Enquanto, de um lado, soviéticos, civis inclusive, eram caçados por serem comunistas e judeus, inclusive vai destacar que parte dos caçadores não eram alemães e sim ucranianos, ou seja, certo ponto, soviéticos. Do outro lado, os soviéticos, o Exército Vermelho, se reagrupava, se reunia, com poucas armas, poucas munições e poucos cartuchos muitas vezes. Sim, mas se reuniam e estavam determinados a defender. Ao longo dos primeiros dias, os alemães tiveram certos sucessos, e os ânimos cresciam à medida que as notícias de reforços chegavam. Mas a distância era longa e o tempo também era longo. Enquanto os reforços alemães caminhavam em direção a Stalingrado, Chuikov já repunha suas perdas e já contava com uma força aérea soviética reformada e extremamente poderosa. Ele não realizava grandes contra-ataques, preferindo pequenos ataques e mirar na moral e na saúde psicológica, posso colocar, dos soldados. Escrombos é utilizado para esconder a artilharia dos inimigos. À noite, grupos soviéticos saíam pela cidade fazendo ataques sorrateiros e violentos contra as tropas alemãs. Atiradores de elite eram espalhados pela cidade e disparavam, matando oficiais do exército alemão, causando pânico, medo e paranoia. Soldados colocavam que eles não conseguiam andar com a cabeça erguida na cidade, porque se fizessem, seriam atacados. Somado os ataques noturnos, os ataques de snipers, aos ataques de artilharia escondida, a moral alemã também era afetada pelas baixas rações. Como eu falei, Stalingrado estava longe. Então, para chegar suprimentos lá, rações lá, era complicado. Ao mesmo tempo, a Alemanha estava lutando no mar, no ar contra o Reino Unido e na África contra as tropas britânicas. Ou seja, os suprimentos tinham que ser muito bem manejados e nem todo mundo tinha, nem todos os soldados recebiam o suficiente. Um destaque muito importante a ser feito é para as enfermeiras. Os soldados lutam com armas. Ok, podiam ter melhores armas, muitas munições, mas eles tinham algo para lutar. As enfermeiras enfrentavam desarmadas, sem equipamentos, o fogo de combate quando pulavam no fronte, pulavam nas linhas de ataque para resgatar soldados feridos. Havia casos onde enfermeiras e médicos doaram seu sangue no próprio campo de batalha, ou nos hospitais de campo de batalha, para os soldados feridos não morrerem. Um ato heróico, diria eu, dessas mulheres corajosas. Vale também destacar outras mulheres corajosas, as bruxas da noite. Eu fiz um episódio aqui, nos primeiros episódios do podcast, sobre elas, e vale a pena escutar, porque elas também foram heroínas por meio de seus silenciosos e letais ataques noturnos, causaram muito impacto psicológico nas tropas alemãs. As mulheres soviéticas foram tão heróis quanto os homens. Era muito comum na época que os comissários políticos enviados pelo governo soviético conseguissem intervir nas decisões militares. Cá entre nós, político fica na política. Quem decide as ações militares, obviamente que o comandante do país vai aprovar ou não, mas os militares têm que ter o seu poder para intervir, para seu poder para decidir.
Stalin ordena em outubro que os comissários não mais interfiram nas decisões militares, o que foi muito bem recebido pelos próprios militares e muito criticado pelo serviço secreto e pela polícia política da União Soviética. Mas o fato é que isso ajudou muito, que agora os oficiais podiam realmente lutar da melhor forma possível. Ao longo de outubro e novembro, podiam realmente coordenar suas tropas da forma mais efetiva. Ao longo de outubro e novembro, novos ataques alemães foram realizados e novamente não obtiveram sucessos. Algumas fontes colocam que eles ganharam 50 metros de luta por dia. Isso não era nada, considerando as dezenas de mortos e feridos. Na Alemanha, Hitler discursava dizendo que a vitória era próxima, que a União Soviética iria cair, que Stalingrado seria dominada pelo seu exército. No dia seguinte do discurso, um grande aliado russo chegou: o inverno. Da mesma forma que nos anos de 1800 o inverno ajudou o Império Russo a derrotar as tropas de Napoleão, o inverno soviético ajudou o Exército Vermelho a derrubar as tropas de Hitler. A Alemanha faz frio, sim, mas os soldados não tinham equipamentos nem preparo para lutarem em uma temperatura que chegou a quase 20 graus abaixo de zero, com alguns dias chegando a menos 30, dependendo da região. Não só no Cáucaso, mas em grande parte da União Soviética. Como você luta contra um inimigo que está acostumado com aquele clima se você não está acostumado nem mesmo tem equipamento para isso? Para vocês terem uma noção, os tanques italianos e os carros de combate como um todo tinham pinturas amarelas por conta, ou meio douradas, por conta da campanha da Itália na África. E eram facilmente avistados. As roupas, as botas alemãs não aguentavam o frio soviético, o frio do inverno da Rússia. Com esse ataque na moral alemã e esse apoio, a União Soviética conseguia, de forma extraordinária, se defender. E de uma forma mais ainda extraordinária, eles conseguiam produzir em fábricas improvisadas mais carros de combate, mais equipamentos de combate do que a Alemanha produzia em fábricas imensas no seu território. Fábricas, eu repito, fábricas improvisadas produziam mais que as fábricas reais, que as grandes indústrias alemãs. Era preparado então pelo Exército Vermelho a Operação Urano e a Operação Marte. As duas operações que seriam o grande contra-ataque contra o exército alemão. Na virada do dia 18 para 19 de novembro, um poderoso fogo de artilharia, tanto de foguetes quanto de artilharia comum, foi lançado contra o exército alemão e foi seguido pelos poderosos e famosos tanques T-34. T-34. Tinha início o contra-ataque soviético. Para a sorte dos soviéticos, a 22ª Divisão Panzer se encontrava com uma série de problemas elétricos dos veículos e não conseguia se mover. Enquanto o 47º Corpo Panzer recebera ordens tão difusas que atrasaram a sua movimentação. Foi necessário que tropas no sul de Stalingrado se movimentassem para reforçar onde os soviéticos estavam atacando mais. Porém, quando você tira tropas de um lugar, esse lugar fica fragilizado. E era isso que os soviéticos queriam. A ideia do ataque do Exército Vermelho não era bater de frente com o exército nazista, e sim realizar um ataque de pinça. Pinça na pinça, nós pegamos e nós unimos as pontas. A ideia seria duas pontas saindo de lados opostos e se unindo na frente. Eles queriam cercar as tropas inimigas. E em 22 de novembro de 1942, o exército alemão em Stalingrado, cerca de 300 mil soldados alemães, italianos e romenos, foi cercado pelo Exército Vermelho. Hitler, tomado pelo estresse, pelo ódio, recusava a aceitar e continuava exigindo a resistência do Sexto Exército e proibindo a sua rendição. Mas os soldados estavam cercados.
Os cavalos que transportavam artilharia tinham sido levados de volta, tinham sido retirados do local dias antes para diminuir o consumo de suprimentos. O combustível estava escasso, os tanques quebrados. O exército necessitava de 700 toneladas por dia de suprimentos para conseguir realizar suas ações. A Força Aérea Alemã conseguia entregar apenas 350. Curiosamente, esse dado foi escondido de Hitler, podendo ter incentivado, podendo ter influenciado nas decisões do tirano que levaram à derrota. Não havia uma força no cálculo naquele momento e conseguir resistir totalmente. Pode ser que o ataque soviético demorou mais do que o esperado, teve mais baixas do que o esperado. Mas nem italianos, nem a elite do exército italiano, nem os romenos, nem os alemães conseguiram resistir às ondas e ondas de ataque do Exército Vermelho. Para piorar a situação, as bases aéreas alemãs eram atacadas e dominadas, a ponto de que a última base aérea capaz de auxiliar na região foi tomada pelo soviético em um ataque que destruiu 10% das aeronaves de transporte alemãs. Era o caos. Todas as tentativas alemãs de furar o cerco soviético falhavam. A fome se espalhava, com os soldados sendo obrigados a comer cachorros e cavalos. Doenças se espalhavam ao rodo. Soldados cada vez mais fracos. Mesmo aqueles soldados saudáveis eram prejudicados pelo cansaço, por não conseguirem comer o suficiente e pelo frio que gelava seus ossos. Os soldados feridos só eram evacuados se pudessem andar, para economizar, para aproveitar o máximo possível de espaço nos aviões. E mesmo assim, esses, quando decolavam muitas vezes mais pesados do que o ideal, poderiam ser alvos fáceis para as artilharias antiaéreas soviéticas. Ou seja, nem mesmo fugindo, a sobrevivência era uma certeza. Por meses, o exército soviético permaneceu nesse estado de caos, e Hitler sempre insistindo na sua luta. Paulus, um dos comandantes da defesa alemã, chegou a recusar uma oferta de paz em 8 de janeiro. E assim, em 10 de janeiro, teve início a Operação Koltso. Perdão pela pronúncia, não sou muito bom no russo, mas basicamente a Operação Anel. O golpe de misericórdia nas tropas alemãs. O cerco agora seria diminuído e as tropas atacadas. Novamente, Hitler insistiu para que o exército não se rendesse. Ao mesmo tempo, oficiais tiravam suas vidas nos campos de batalha, seja com suas próprias armas, seja se apresentando ao fogo inimigo. E Paulus, que não podia se render, chegou a ser promovido a marechal de campo pelo próprio Hitler. Esse tinha a expectativa de que a promoção aumentasse a moral das tropas e a vontade de resistir. Mas era tarde demais. Agora o Marechal não mais respeitava Hitler como antes e nem mais desejava lutar uma batalha perdida. No dia 31 de janeiro, o Marechal se rendeu. E em 2 de fevereiro, o outro líder, o Stecker, que liderava o que restava do 11º Corpo do Exército, também se rendeu. A Batalha de Stalingrado chegava ao fim. Com cerca de 1,1 milhão de baixas, sendo aproximadamente 500 mil mortos, os soviéticos foram vitoriosos. As forças do eixo tiveram algo entre 500 a 800 mil baixas entre feridos e mortos. Cerca de 91 mil soldados alemães, romenos, italianos, mas principalmente alemães, foram capturados pelos soviéticos. Detalhe, os soviéticos não tinham ideia da quantidade de soldados que eles tinham cercado. Eles achavam que tinham muito menos do que os 300 mil no início. E vai destacar que desses 91 mil, milhares morreram antes da primavera chegar e receberam cuidados, e outros milhares morreram nos campos de trabalho forçado e nas prisões soviéticas. A derrota foi um caos. Goebbels, o chefe da propaganda nazista, tentou disfarçar a humilhante derrota e problemática derrota de passagem, mas a realidade permanecia. Notícias corriam pela Alemanha, pelos países aliados, até a própria BBC divulgava a vitória soviética. Pela primeira vez em mais de 3 anos de guerra, o exército alemão sofreu uma grande derrota, da qual nunca se recuperaria. A vitória soviética em Stalingrado foi um marco
na Segunda Guerra Mundial, sendo o momento que a União Soviética deixa de se defender e parte para o ataque, marchando até alcançar Berlim em 1945. Obviamente, a queda do governo nazista não foi alcançada apenas pela União Soviética, mas nós não podemos negar o impacto militar e moral da defesa, da gloriosa e incrível defesa de Stalingrado. Acredita ainda que devemos colocar Stalingrado, o desembarque das tropas na Itália, das tropas aliadas na Itália e o dia D, o desembarque das tropas na Normandia, como os principais momentos que marcam a virada da guerra na Eurásia. Os momentos que marcam o momento que o eixo, comandado pela Alemanha nazista de Hitler, deixou de avançar e passou a ser cada vez mais atacada, diminuída, até alcançar, em 1945, a sua destruição. Eu agradeço a todo mundo que citou o episódio estar aqui. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok, para estarem sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Lembro ainda que no nosso Instagram você encontra o link para o nosso Apoia-se, para você que tem interesse e condições financiar o podcast que ajuda a manter o programa no ar, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, parentes, familiares, qualquer um que você acha que gostar desse e de outros temas e de aprofundar um pouquinho mais na história. No mais, espero ter gostado, espero ter entendido o episódio e espero ver todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.